primeiro ano, todos bem? Bom, antes de começar a nossa proposta de hoje, eu gostaria de dizer para vocês que eu fiquei muito feliz semana passada no nosso Drive da Saudade. Foi muito bom rever alguns de vocês e matarmos um pouco da nossa saudade. E para quem não estava lá ou para quem eu não tive a oportunidade de ver, aqui está o cartaz que estava comigo. É uma mensagem de carinho para todos vocês e que logo nós estaremos juntos. Mas, enquanto não retornamos para o nosso ateliê, vamos continuar com as nossas propostas por aqui. E hoje nós vamos utilizar mais um material do nosso kit, que é o lápis aquarela. No kit de vocês têm alguns lápis, tá? Que não são lápis de cor comum, ele é um lápis aquarela e eu vou mostrar para vocês hoje como nós podemos utilizar esse material, certo? Além do lápis aquarela, nós vamos precisar de um papel canson, que vocês também têm no kit de vocês. O papel canson parece uma folha sulfite, mas ele é um papel um pouco mais grosso. Por que nós não podemos utilizar o papel sulfite hoje? Porque depois que nós pintamos com o lápis aquarela, nós transformamos ele em uma tinta e a folha sulfite pode rasgar, tá? Por isso nós vamos utilizar hoje o papel canson. E, por último, nós vamos usar um pincel, certo? No kit de vocês também tem um pincel, não é como esse, que esse pincel aqui ele é um pincel próprio para aquarela, mas não tem problema, é o pincel que vocês tiverem mesmo, nós conseguimos utilizar ele e transformar o lápis em uma pintura, faremos uma pintura com o lápis aquarela. Acredito que vocês gostarão também bastante dessa atividade. Vamos lá? Olha só, crianças, fiz aqui um desenho usando o lápis grafite e agora eu vou pintar usando o lápis aquarela, certo? Vou pedir para vocês apenas não contornarem o desenho com a canetinha, porque senão, quando nós formos transformar o lápis aquarela em tinta, a canetinha pode borrar o seu desenho, tá? Então, você pode contornar, mas contorna usando o lápis aquarela mesmo, tá? Eu fiz aqui essa flor com várias pétalas, para que eu possa mostrar para vocês o efeito do lápis. Então, o que vai acontecer? Eu vou pintar cada pétala dessa minha flor de uma cor diferente. E assim nós vamos poder observar o efeito do lápis com as diferentes cores, tá bem? Vamos lá fazer juntos.
Bem, olha só, crianças. Terminei a minha pintura, tá? Como eu disse pra vocês, eu fiz o contorno do desenho com o próprio lápis aquarela, tá? E agora nós vamos transformar a pintura do lápis em tinta, tá? Eu peguei aqui um potinho com um pouquinho de água, tá? Não precisa pegar um copo grande e nem muita água, tá? Peguei também um pedacinho de papel higiênico, pode ser um papel toalha, e o meu pincel. Por que eu preciso desse papel? Porque eu vou molhar o meu pincel na água, e aí eu vou tirar o excesso da água nesse papel, porque eu não preciso molhar muito o meu pincel, senão ele pode rasgar, mesmo a folha sendo grossa. E aí, ó, com esse pincel um pouquinho molhado, eu vou passar ele aqui pelo meu desenho. E aí, o que vai acontecer? O lápis, ele vai começar a soltar uma tinta. E aí, nós vamos espalhando e fazendo a nossa pintura. Toda vez que você for passar o pincel por cores diferentes, você precisa limpar. Ó, percebam que já sujou um pouquinho a água. Por quê? Porque ele vai soltando a tinta. Tiro o excesso e volto para o meu desenho. E assim eu vou fazer em todo ele. E esse foi o resultado da minha pintura. Ó, percebam que ela ainda está um pouco molhada, então eu vou deixar ela secar. Pode acontecer de algumas cores se misturarem enquanto você estiver fazendo a sua pintura, mas não tem problema. Às vezes ela sai um pouquinho para fora do desenho também enquanto você está passando o pincel, não tem problema. Durante a sua pintura, se você precisar, você pode trocar a sua água, tá? E trocar também o seu papel, certo? Para que as cores não se misturem demais e não borre o seu desenho, tá? Com bastante cuidado com a água para que ela não rasgue o seu papel. Bem, é isso, crianças. Espero que vocês gostem. Até a próxima semana. Grande beijo!